Hoje nossa videoaula é sobre atividades celulares e origem de algumas doenças. Quando a gente vê a célula como um todo, todos os seus componentes, todos os seus compartimentos, a célula eucarionte principalmente, então a gente observa o seu funcionamento, as organelas e suas funções. Então, quando isso tudo funciona normalmente, né, todas as atividades celulares funcionam de forma perfeita, então aquela célula está em pleno vigor, está funcionando corretamente todas as suas funções. Porém, algumas patologias podem surgir, né? Quando a gente pensa em todo o metabolismo celular, qualquer função, qualquer proteína que falte, qualquer função que esteja ali prejudicada, esta célula vai sofrer algum dano, vai ter uma resposta diferenciada do que é esperada normalmente. Então, por isso aí este tópico. Então, quando essa célula quebra essa homeostase, né, quebra todo esse equilíbrio que existe entre as organelas, entre as funções celulares, é onde surgem as patologias ou as doenças. Né? Então, nós temos aí as macromoléculas, como ácidos nucleicos e proteínas, que desenvolvem importantes funções dentro das células, todos esses processos vitais e todos corroborando aí para essa manutenção da homeostase. E se tem uma manutenção de homeostase, existe um equilíbrio entre todos aí os metabolismos existentes na célula, isso corresponde a uma saúde, né? Então aí o indivíduo está em plena saúde, com todas as células, todos os processos funcionando corretamente. Durante a evolução, que nós vimos aí desde o surgimento da célula procarionte, depois vai para a célula eucarionte, surgimento das endomembranas, das organelas, a compartimentalização, a especialização. Então, complexos mecanismos existem de regulação gênica, complexos mecanismos enzimáticos para desenvolver todo o metabolismo. Então, tudo isso foram adequados às necessidades do organismo, todas as suas funções, todo o seu metabolismo. Né? Então, quando realmente alguma via metabólica, falta uma enzima, falta uma proteína, isso aí já vai resultar em alguma patologia, onde a gente diz que houve essa quebra, então, dessa homeostase. Os ácidos nucleicos e as proteínas, né, e as macromoléculas, como eu já disse, muito importantes dentro da célula, com o conhecimento desses macromoléculas, né, e dos mecanismos regulatórios de todas as atividades celulares, ou seja, quanto mais se conhece sobre os ácidos nucleicos, sobre as proteínas, sobre o funcionamento de cada proteína, cada enzima dentro da célula, melhor é, né, a compreensão das patologias ou das doenças. Então, quanto mais se sabe, melhor fica uma intervenção terapêutica. Quando se conhece todas as vias, todas as proteínas, claro que se ainda não é conhecido na sua totalidade, mas o quanto mais se conhece, quanto mais se compreende aí desses mecanismos, melhor se compreende também as patologias e melhor se tem uma atuação terapêutica, uma intervenção terapêutica. Então, quais os níveis das atividades celulares que podem ser reguladas? A nível de DNA, né? Ali dentro do núcleo é onde há todo o controle do metabolismo celular, onde temos o DNA, que o DNA vai ser replicado, né? Ele pode ser transcrito e formar RNA. Então, dentro do núcleo há todo um metabolismo próprio dentro deste núcleo. Pode haver aqui alterações nesse DNA, pode ocorrer mutações nesse DNA. Aqui já mostrando então onde pode ter alterações, uma vez que estamos falando dessa quebra de homeostase. Num organismo normal, então nós temos dentro do núcleo essas macromoléculas, DNA e RNA, todo o metabolismo delas, a síntese, né? No processo normal, esse RNA vai para o citoplasma. No citoplasma, ele vai ser traduzido em proteínas. Aqui já mostrando que essa proteína vai ser direcionada ao retículo endoplasmático rugoso e depois vai para o Golgi. Então, onde pode ocorrer alterações? Quebra dessa homeostase. Alterações no DNA por modificação qualitativa nesses genes, então alterações gênicas, mutações. Alteração da replicação, um aumento quantitativo de determinados genes.
chamada de amplificação gênica. Então, um gene que era para ter X amplificação ou replicação, de repente ele tem 2x, né? Então já acaba aumentando aí às vezes um gene específico, aumentando essa amplificação desse gene. Pode ter alteração na transcrição, aqui acelerando ou inibindo a produção de RNA mensageiro. Aqui, então, é um processo muito importante da regulação da expressão gênica. Se tem alterações aqui, se tem alterações na transcrição, no transporte, na localização, né, na própria tradução pode ter alterações, acelerando ou inibindo, ou né, aí afetando o resultado final dessa tradução. E existem também alterações pós-traducionais, porque essa proteína, uma vez que ela é sintetizada, ela não está pronta, ela precisa ainda sofrer alterações para ela se tornar, né, para ela ser ativada. Então, aí também podem sofrer essas alterações e, às vezes, perder a atividade proteica. Então, já falamos de mutações, seriam ali alterações qualitativas, mas dentro dessas alterações podem ser também deleções, perder parte desse material genético, pode ser inserção, inserir, né? Às vezes houve aquela amplificação gênica, um gene amplificado a mais, ele se insere em outra porção do genoma e pode causar uma alteração por inserção, translocação, quando há quebras e trocas, né? Que às vezes dois cromossomos que quebram e trocam entre eles aquela porção ali do material genético, da porção do cromossomo. Isso pode acontecer tanto em células germinativas quanto em células somáticas. Né? Então, aí, quando acontece já nas células germinativas essas alterações, isso vai ser passado para a prole. Então, aí essas alterações todas serão passadas às células, né, que foram geradas aí por esse gameta que leva uma alteração. Aí todas as células do organismo vão carregar essa alteração. Quando acontece numa célula somática, ou seja, o indivíduo não nasce com alteração, mas ele vem a desenvolver por alguma mutação em genes específicos, né, por alguma alteração ali no genoma, em genes específicos, ele passa a ter a patologia. Ele não herdou a patologia, mas ele pode vir a desenvolver. Então, nós temos aí, dependendo do tipo de célula que essa alteração aconteceu, né, podendo ser também uma patologia já herdável, já hereditária, ou acomete apenas o indivíduo que sofreu aquela alteração. Aí alguns exemplos como hemofilias, a distrofia muscular de Duchenne, neurofibromatose tipo 1 e aí uma outra infinidade de doenças que a gente poderia estar listando aqui dentro por alterações gênicas ou cromossômicas. Então, um erro nessa sequência dessas bases de DNA, né, seja por qualquer uma dessas alterações já citadas, isso vai levar a uma proteína defeituosa, ou uma falta da proteína, ou uma proteína que não cumpre a sua função plenamente, ou às vezes diminui a quantidade daquela proteína dentro da célula, ou às vezes aquela proteína, por estar alterada, ganha uma nova função que não é aquela que ela deveria ter. Então, pode acontecer diversas atividades aí diferentes que a proteína deveria desempenhar. Em células somáticas aqui, né, que pode acontecer alterações em células somáticas, um exemplo clássico é o câncer, porque o câncer, 5% dos cânceres são hereditários, 90 a 95% dos cânceres são somáticos, ou seja, são esporádicos, o indivíduo não nasce, né, com aquela alteração, mas ele vem a adquirir essa alteração durante ali a sua vida, por alguma alteração em genes importantes, ele pode vir a desenvolver o câncer. E um câncer que pode ter alterado apenas células somáticas, e ali vai surgindo clones de células alteradas, e o quanto mais, né, dependendo dos genes que são alterados, leva ao surgimento do câncer. E dependendo da questão da agressividade desse câncer, se ele é mais agressivo, se ele é benigno, se ele é maligno, vai depender muito do tipo de gene ali afetado. As deleções, inserções e translocações, vamos dar um exemplo aqui de uma translocação do oncogene, né? Então do cromossomo 8 para o cromossomo 14, translocação. Então, os dois cromossomos 8 e 14 quebram e trocam ali segmentos, e nesse processo de translocação vai aí ativar, né? Era um proto-oncogene que estava inativo, sem levar nenhum tumor, porém, quando há essa translocação, acaba alterando o gene importante, que ele se torna um oncogene, levando ao linfoma de Burkitt, que
que é um tumor maligno de tecido linfático. O que acontece então? Tá vendo? Ele era um proto-oncogene, mas que estaria ali tendo a sua resposta de acordo com o estímulo e tal. De repente, quando sofre essa alteração, aqui uma mutação por inserção, porque como houve quebra e inserção nos cromossomos ali, né, recíprocos, eles acabam ativando de forma definitiva um gene e ele se torna oncogênio, ou seja, está sempre ativo e isso vai estar afetando ali o ciclo celular destas células. Foram já identificadas, já deve ter aumentado esse número, né, aí de cerca de 6.000 ou mais que isso, doenças hereditárias monogênicas. Monogênica é porque é apenas um gene que determina aquela patologia, havendo uma prevalência aí de um caso para cada 200 nascimentos. Claro que isso, então, pegando a totalidade dessas patologias hereditárias do tipo monogênico, é quando apenas um gene afeta. E nós temos maioria das patologias, elas não são monogênicas, né? Elas são do tipo multifatoriais, às vezes poligênica, vários genes afetando, ambiente também afetando ali aquele surgimento de uma patologia. Aqui no caso está se referindo às monogênicas. Então aí, quando considerando todas, isso vai variar para cada patologia, um caso para cada 200 nascimentos. As mais comuns, aí dentro dessas hereditárias monogênicas, está a hemofilia, hereditária então porque já nasce com ela e monogênica só um gene afetado. Hemofilia, anemia falciforme, fibrose cística, fenilcetonúria. No caso a hemofilia, por exemplo, ela tem, né, hemofilia A e B. Depende qual fator de coagulação da cascata de coagulação está faltando. Se é o fator 8, é um tipo de hemofilia e eu acho que o outro é o fator 10. Então, no cascata de coagulação, faltando um desses fatores de coagulação, né, vai levar aí um tipo específico de hemofilia. Anemia falciforme, uma única base alterada no gene, uma única base, né, uma mutação pontual que a gente diz quando é assim, levando ao surgimento da anemia falciforme, ou seja, trocou um único aminoácido, que era um ácido glutâmico, por valina. Então, quando troca ácido glutâmico por valina, o ácido glutâmico é carregado negativamente por valina, que eu acho que é neutra. Então, acaba que muda a característica dessa proteína completamente na sua conformação final e vai levar a anemia falciforme, porque as hemácias vão se falsizar, né, sofre o processo de falsização e ficando em forma de foice. E quando ela está em forma de foice, isso acontece quando tem baixa concentração de oxigênio, e isso elas têm baixa solubilidade, elas acabam ficando presas em pequenas, né, artérias, causando dores ali onde elas vão ficando presas. Aqui a fibrose cística também vai ser o único gene afetando, né? Tem um gene específico ali, vai causando fibrose no pulmão, vai causando outros sintomas importantes aí. E fenilcetonúria também, que é a não metabolização da fenilalanina por falta de uma única enzima ali específica no processo da metabolização. E como ele não é degradado, né, essa fenilalanina, há um acúmulo de fenilalanina dentro das células e isso vai levar a todos os sintomas conhecidos de fenilcetonúria. Então, a replicação do DNA, a gente nem não vê a replicação dentro da biologia celular e molecular, mas sim dentro da genética, né, essa replicação desse material genético. Mas já falando assim rapidamente dele, que é quando tudo se duplica, ali na fase S e esse DNA se replica ou duplica, é um processo muito preciso dentro das células. Mas qualquer erro nesse processo vai resultar, se for em genes ali importantes, se for em exons, né? Aqueles que realmente vão ser traduzidos em proteínas ou que gerariam alguns RNAs funcionais, quando acontece nessas regiões importantes do DNA, vai resultar em alguma patologia. Então, se não tem reparo, por exemplo, falta de reparo, houve erro, é preciso, mas de vez em quando acontece alguns erros. Houve um erro nesse DNA e faltou reparo, o sistema de reparo não reconheceu aquele erro, surge patologia, surge as doenças resultantes ali daquela alteração. Erros nesse reparo, então, um exemplo, temos o Xeroderma pigmentoso, que pode ser tanto aliás, pode ser não, ela é autossômica, ou seja, são os cromossomos autossômicos, não são os cromossomos sexuais,
e é recessiva, precisa dos dois alelos alterados para realmente perder a função dessa proteína de reparo. Então, aí no sistema de reparo não há reparo. Se não tem reparo, quando há erros, né, esses erros passam e podem gerar aí, sintomas relativos a essa doença. A xeroderma pigmentosa, então, vai apresentar uma alta sensibilidade aos raios UV. Por quê? Porque os raios UV causam alterações no nosso DNA, né? Então, ao causar alterações e esse sistema de reparo não funciona, acaba que pode levar a uma alta incidência de câncer de pele. Então, é um indivíduo que sai no sol, sofre alterações nesse DNA, não tem reparo, vai surgir, então, o câncer de pele. Ali, então, tendo uma alta incidência do câncer de pele. Aqui um exemplo, ó, né? Não sei se é a mesma criança antes e depois, ou são crianças aí diferentes, né? Provavelmente são diferentes, parece, né? Então, aqui xeroderma pigmentoso, onde há falta de enzimas ali de reparo, um defeito no processo de reparo, pode ver que a criança então vai surgindo essas várias mutações na pele, né? Seria uma pessoa que tem que ter uma proteção muito maior do sol, porque os raios UV estão aí presentes. E aqui, quando não tratado, quando não identificado, às vezes, essa patologia de forma mais precoce, acaba que a criança vai sofrendo ali lesões mais severas, porque vai surgindo câncer e mais alterações e mais, acaba levando a processo aí mais, né, avançado desses tumores. Pós-traducionais também, ou seja, pós-tradução, pós-síntese proteica também pode acontecer alterações. Então, as proteínas ao estarem prontas, elas precisam ali, né, elas conferem uma diversidade estrutural e funcional. Exemplo aqui, temos o colágeno. Então, colágeno, existem 20 genes, levando a 24 tipos diferentes de colágeno. Essas, né, levam essas fibras colágeno, elas sofrem dezenas de modificações, como hidroxilações, glicosilações, oxidações, proteólises, então que são quebras ali limitadas. Podem surgir várias patologias relacionadas a esses genes, então a essas fibras colágena, que são fibras ali estruturais necessárias nos tecidos. Então, e um exemplo dessas patologias aí, nós temos a síndrome de Ehlers-Danlos, que podem ter 8 tipos né, dessa síndrome, dependendo aí das suas características. Vou mostrar alguns sintomas específicos, aí, algumas características específicas dessa doença de Ehlers-Danlos. Aqui mostrando Michael Phelps, não necessariamente ele tem Ehlers-Danlos, mas só mostrando que tem, né, uma lacidão nas articulações, né? As articulações são mais frouxas, aí pode ver aqui que às vezes dobra muito os braços, né? Aqui faz uma curvatura maior nos braços, quem consegue dobrar o dedo assim, a perna quando se posiciona de pé e força a perna, ela acaba tombando para trás, a mão aqui, né, para frente, então é chamado de lacidão articular. Tá? Então as articulações são mais frouxas. Isso por quê? Porque são fibras colágenas que estão aí preenchendo nossos tecidos. Quando essas fibras sofrem algumas modificações ou deixam de sofrer algumas alterações essenciais para a sua formação, acaba que leva então aí essa patologia. Alguns sintomas específicos aqui, alguns sinais clínicos específicos para a síndrome de Ehlers-Danlos, principalmente para o tipo 1 e 2, são os mais frequentes. Então, é uma doença genética autossômica, que ela vai ser, né, então acomete genes não sexuais, não está ligada nem ao X nem ao Y, e sim aos outros cromossomos, e tendo aí, como falamos, 8 tipos, né, sendo 1 e 2 os mais frequentes. Quais sinais clínicos, então, aí para o diagnóstico? Aí vocês podem, às vezes, pensar, nossa, eu tenho Ehlers-Danlos. Depende, porque aí para encaixar dentro da patologia, você vai ter que ter um número, né, com certeza, sempre é assim. Quando encaixa ali, né, quantas características tem, quantos sinais tem. Às vezes você tem só um ou outro, não necessariamente é que você apresenta essa Ehlers-Danlos, ou também chamada de cutis elástica.
Desculpa. Eversão das pálpebras superiores. Então, tem gente que tem a maior facilidade em estar fazendo essa eversão das pálpebras superiores. Tem gente que faz até brincando, né? Mas às vezes, como às vezes tem toda essa lassidão, essa frouxidão nos tecidos, acaba que é muito fácil fazer essa eversão. Tocar no nariz com a língua. Então, tocar na ponta do nariz com a língua, trazer a língua até aqui. Dobrar o punho, o polegar ao antebraço. Isso aqui é até fácil, né? Eu consigo. Eu tenho um pouco dessas lassidões aí articulares. Tocar, não toco o nariz com a língua, né? Dobro o punho, né? Às vezes a perna um pouco mais com o joelho que joga mais para trás, também o cotovelo. Então essa lassidão articular, como eu mostrei naquelas figuras, de dobrar a mão, pé, braço, né? Pode ter uma fraqueza muscular, uma hipotonia muscular, uma vez que está aí nesse preenchimento desses tecidos e faltando a forma correta desses colágenos, pode levar a uma hipotonia, uma fraqueza muscular. Tem uma predisposição para equimoses, que seria uma infiltração de sangue nos tecidos. Então, claro que você vai ter desde as características ali, né? Menor quantidade, às vezes mais simples, menos danosa a síndrome, como você pode ter, às vezes, todas as características dessa patologia, tornando, às vezes, essa patologia um pouco mais grave. Porque quando você pensar essa infiltração de sangue nos tecidos, já não é, né? A questão de, às vezes, dobrar as articulações, tocar a língua com o nariz, verter pálpebras, ok? Mas quando você já começa a ter, às vezes, sintomas aí mais severos da patologia, já né, acometendo aí que já está mais agressiva essa patologia. Então, é como infiltração aí de sangue nos tecidos. Presença de cicatrizes, então há uma fragilidade cutânea até na hora de cicatrizar, no momento da cicatrização, a cicatrização não é perfeita, podem ser atróficas, tem aquele volume enorme, às vezes onde houve um corte, onde houve ali, a cicatrização não foi perfeita, então ela acaba tendo defeitos também nesse processo de cicatrização. Ainda com relação às modificações pós-traducionais, podemos ter patologias de células de inclusão. Aqui, deficiente, faltando enzimas lisossomais. Então, doença das células de inclusão é porque está havendo inclusão, está havendo algo que não é degradado, acaba sendo apresentado em maior quantidade, ali vai acúmulo, na verdade vai acumulando, apresenta um acúmulo, essa é a palavra que eu queria. Então acaba isso, todo acúmulo é muito danoso para a célula. Então alguns exemplos aqui. Inclusões glanulares em fibroblastos e queratócitos, células I ou células de inclusão, sinônimos aí dessa patologia seria mucolipidose tipo 2 e doença das células I. Que leva a alterações musculares, esqueléticas e morte prematura na juventude, órbitas pequenas e olhos proeminentes, opacidades na córnea, glaucoma, megalocórnea. Então, aí, algumas características dessas doenças de células de inclusão, ou doenças da célula I, ou mucolipidose tipo 2. Pode ver que falta enzima lisossômica, na falta dessa enzima lisossômica, aí resultando na patologia. Ainda na falta de enzimas, defeitos na síntese ou degradação de componentes celulares, né? Então, faltando essas enzimas lisossômicas, vimos que existem mais de 40 tipos de enzimas dentro dos lisossomos, faltando qualquer tipo delas, vai haver doença de acúmulo, o que deveria ser degradado vai acabar se acumulando. Então, vai haver uma degradação incompleta ali do seu, né, a enzima que funcionaria sobre o seu substrato. Então, aí as mucopolissacaridoses, uma degradação incompleta de GAGs, glicosaminoglicanas, que faz parte lá da matriz extracelular. Lipidoses, degradação incompleta dos glicoesfingolipídios, levando então a alterações musculares, esqueléticas e até morte prematura na juventude. Então, esse acúmulo de produtos, como eu disse, não é interessante, principalmente quando a gente pensar nas células aí, ou nos sistemas, né, ou nos órgãos e tecidos bastante importantes no organismo, desempenhando funções vitais aí para o nosso bom funcionamento, como células do sistema nervoso, no fígado, nos músculos, nos macrófagos e leucócitos. Vai haver acúmulo porque não há degradação por falta de alguma enzima de degradação. A gente pensar em numa terapia, né? Talvez a transferência gênica seria uma perspectiva de cura. Por quê?
Ah, falta a enzima X porque o gene está defeituoso. Então vamos colocar, terapia gênica é isso, né? É transferir um gene correto para aquela célula que está com o gene defeituoso. Em teoria, muito simples. Fácil, como se fosse fácil resolver. Ah, só pegar o gene que está defeituoso e trocar por um gene correto. A questão é que a tecnologia para desenvolver essa terapia gênica ou transferência gênica, ela não é simples, ela é bem complexa, porque tem a questão da localização desse gene, onde é que ele se insere, se ele vai ter, né, se ele vai sempre estar fazendo a sua replicação de forma correta junto com o genoma, se ele não vai causar uma mutação de inserção, que às vezes insere, os veículos de transporte dessa transferência gênica são vírus, às vezes o próprio vírus causa patologia no indivíduo. Então, é assim, em teoria é muito simples, mas a prática realmente é bem complicada de se realizar uma terapia gênica. Defeito em proteínas estruturais, aqui, ainda, ó, como nós falamos da fibras colágenas aqui também, que é essa carência de vitamina C, levando aí ao escorbuto, tá certo? Defeito no colágeno por falta de vitamina C. A vitamina C é um cofator para a síntese de fibras colágenas. Então, aí, vitamina C tem a sua importância dentro das células, dentro do metabolismo celular, principalmente aqui, né, especificamente na síntese de fibras colágenas. Então, levando aí ao escorbuto. Então, ilustrando aí algumas patologias devido a alterações em vários componentes celulares. Como eu disse, quando a gente vê a célula, todos os seus componentes, aqui, né, mitocôndria, filamentos do citoesqueleto, como microtúbulo, peroxissomo, um compartimento aí celular, lisossomos. Então, aí a gente vai ver que pode ter alterações nesses, quando não há um metabolismo correto desses componentes celulares, acabando acarretando aí em patologias. Como doença de Cartagena, aqui, quando há ausência de dineína lá na formação dos microtúbulos, dos cílios e flagelos, na verdade, a dineína juntamente com microtúbulos ali formando cílios e flagelos, então falta, né, ausência de braços de dineínas, que é onde tem a sua falta, levando à imobilidade de cílios e flagelos. Quando os cílios e flagelos do organismo, por falta da dineína, são imóveis, não se movimentam, não faz um movimento flagelar e ciliar, vai levar a infecções respiratórias, esterilidade masculina, pois os espermatozoides não têm movimentação, infecções respiratórias porque os cílios aí dessas cavidades importantes do sistema respiratório que nós temos, né? Aí os tecidos ciliados, eles não vão apresentar a sua função específica, são os cílios imóveis, que acaba levando às infecções respiratórias. Ainda aqui em microtúbulo, só que agora em roedor, levando a diabetes. Então, a ausência de microtúbulo citoplasmático nas células produtoras de insulina, ou seja, então vai produzir a insulina, porém não há, né, a sua liberação. Então, com exceção dos microtúbulos, o aspecto da célula é normal. E quais são os aspectos clínicos? Aumento da taxa de glicose no sangue, que causa ali o diabetes, devido à não secreção da insulina sintetizada. Olha só, então produz insulina, porém não tem microtúbulos para levar, né, o que foi sintetizado e levar até a membrana plasmática ali das células. A mitocôndria, também existem as citopatias mitocondriais, porque é uma organela que tem material genético, que sintetiza algumas proteínas. Então, aqui mostrando uma específica, levando ao desacoplamento da oxidação fosforilativa, onde a forma e a quantidade das mitocôndrias está alterada, levando aí a um metabolismo basal elevado e um emagrecimento. Peroxissomo, síndrome de cérebro hepato-renal ou síndrome Zellweger, é onde há uma mutação em enzima peroxissômica, ausência de enzimas dentro dos peroxissomos. Porque a proteína necessária para fazer o transporte das enzimas do citoplasma para dentro dos peroxissomos não existe. Então, por isso que é essa enzima peroxissômica aqui que faria o transporte, levando então aos peroxissomos vazios.
e isso leva ao retardamento psicomotor, disfunção do fígado e lesão renal. Os lisossomos, como eu disse, tem mais de 40 enzimas ali para fazer o processo de degradação. Então, aí, lipidose ou lipoidose, lipodistrofia metacromática, ausência de uma enzima específica, a sulfatase lisossômica, que leva a um acúmulo de lipídios nas células, que isso vai levar a um retardo mental e psicomotor. Esse aqui é o exemplo lá dos cílios e flagelos, às vezes sem movimentos, quando falta esse vermelhinho aqui, que é a dineína. Então, se falta a dineína, ela que é a responsável por fazer o movimento, né, ali flagelar e ciliar, flexão dos cílios e flagelos, desses microtúbulos que compõem cílios e flagelos. Faltando a dineína, cílios e flagelos são imóveis, que aí leva à doença de Cartagena. Aqui o lisossomo, então, agora falando especificamente, não só do lisossomo, ainda de lisossomo, causando doença Hurley, que é a ausência de L-hidroronidase lisossômica, outra enzima, que leva ao acúmulo de dermatansulfato em células. Dermatansulfato é componente matriz extracelular, então não é degradado, se acumula, levando a retardo mental do crescimento. Osteogênese imperfeita, então aí já no DNA cromossômico houve uma mutação de genes importantes para a montagem das fibras colágenas. Essa osteogênese imperfeita é aquela chamada de ossos de vidro, a doença do ossos de vidro. Então, há uma alteração nas fibras colágenas que leva a fraturas frequentes devido à síntese defeituosa dessas fibras de colágeno. Em retículo endoplasmático rugoso, surge o escorbuto, então qual o componente celular envolvido, retículo, por carência de vitamina C, que é um cofator necessário para a síntese de colágeno. Então, há uma alteração das fibras colágenas. Então, vai sintetizar, vai traduzir, mas precisa da vitamina C para fazer ali as alterações específicas dessas fibras dentro do retículo endoplasmático rugoso e depois que vai para o Golgi e tudo mais, vai ser exposto. Mas com a falta ali, a síntese correta das fibras colágeno, vai ocorrer hemorragias frequentes, queda de dentes devido à síntese defeituosa de colágeno. Doenças de células I, aqui no complexo de Golgi, falta enzimas que fosforilam as enzimas lisossômicas, havendo um acúmulo de inclusões de fibroblastos, também levando a crescimento e desenvolvimento mental retardados. A diabetes pró-insulínica, envolvendo tanto o complexo de Golgi quanto grânulos de secreção, leva, né, a causa não transformação pró-insulina nos grânulos de secreção. Então, não há esta transformação ali nos grânulos que saem do Golgi, levando a diabetes devido à falta de insulina no sangue. Aqui envolvendo apenas enzimas lisossômicas, produzidas pela falta delas. Aqui qual enzima falta, não vou falar todas não, mas qual enzima falta, depois vocês tiverem interesse aí, né, basta pausar o vídeo e olhar cada uma aí. Qual enzima está com defeito, em ausência, qual seria ali o polissacarídeo ou esfingolipídio que seria degradado, mas na ausência não é, e qual a patologia causada por esse acúmulo ou por essa falta ali de atividade da enzima lisossômica. Envolvendo aqui cromossomos, né, temos cromossomos autossômicos e cromossomos sexuais, X e Y. E aqui os autossomos, todos os outros cromossomos que não os sexuais. Então, temos aí síndrome Down, né, que é bastante clássica e bem conhecida. Temos um cromossomo extra 21, levando a retardamento mental e algumas características faciais específicas e outros sintomas também, outros sinais clínicos. Aqui é relacionado ao cromossomo 22. Se tem só uma perda parcial, né, uma perda de parte de um dos cromossomos 22, seria uma deleção parcial, leva a um meningioma ou um tumor benigno. Então, um tumor desenvoltório do sistema nervoso central, das meninges, mas benigno. Porém, quando há uma perda total do cromossomo 22, já leva que seria uma deleção total, né, aí faltando um cromossomo 22, leva a um meningioma maligno. Então, o grau de alteração do cromossomo influenciando na agressividade desse tumor. E os cromossomos sexuais, aqui vai falar só do X. Então, presença de um cromossomo X a mais, que é a síndrome Klinefelter, levando a atrofia testicular, retardamento mental, aspecto físico feminino, porque tem um X a mais. É um homem que vai apresentar um corpúsculo de Barr.
Não é normal. Quem tem corpúsculo de Barr são as mulheres, porque tem 2x na compensação de dose com o homem que tem um único X, um dos X é inativado. Então, quem é o homem que tem Klinefelter, ele vai ter aí vai ter corpúsculo de Barr. E pode ter um a mais, 2, 3, 4. Se ele tiver 4, ele tem 3 corpúsculos de Barr. Se ele tiver 5, se for uma Klinefelter com 5 cromossomos X a mais, ou com 5 no total, ele vai ter 4 corpúsculos de Barr e assim sucessivamente. Presença de 3 ou 4 cromossomos X, levando a multiplicidade de cromossomos X, isso aqui já referente à mulher, leva a retardo mental, menstruações irregulares, fertilidade é preservada. Ausência ou lesão de um dos cromossomos X, podendo levar a síndrome Turner, que é aquela do X0, né? Ela é compatível com a vida, porque como as mulheres que têm 2X, elas têm um X inativado, então a mulher Turner, ela tem o X, um único ativo. Porém, não é uma mulher totalmente normal, né? Ela tem um aspecto feminino, porém uma estatura baixa, e aí tem infertilidade. Ah, mas então por que se a X0, se um do X é inativado na mulher normal, por que a Turner, que falta um X, não é normal? Porque isso nos mostra que aquele X que é inativado na mulher normal, ele não está 100% inativo. Parte dele, porções dele ainda tem atividade. Então, essa pequena porção que tem atividade é o que falta na mulher com Turner. Por isso que leva as características específicas aí da síndrome de Turner. E aqui a gente finaliza, então, toda a biologia celular e molecular. Vimos toda a célula, né? Então, eu trago essa frase aqui sempre no último slide da citologia, da biologia celular e molecular, dentro de CBS, aí que vimos, né, na medicina, no primeiro período. Então, vimos a célula como um todos os seus compartimentos, toda a sua funcionalidade ali dentro do padrão normal. Hoje a gente viu um pouco de alterações, mas quando a gente pensar nessa célula como um todo o seu metabolismo, qualquer processo que não funcionar corretamente, qualquer transporte que falhar, qualquer síntese proteica que falhar, qualquer degradação também que falha, leva a patologias. Então, a importância de observarmos uma única célula, né? Essa célula a gente sabe que vai juntar com outra célula, vai formar tecido, vai formar epitélios, juntamente com a matriz extracelular vai formar tecidos. Então, eu finalizo aqui com esta frase. A chave de cada problema biológico deve, em última análise, ser procurada na célula, porque cada organismo vivo é ou foi alguma vez uma célula, tá bom? Sei quem disse foi um biologista celular em 1925, E.B. Wilson, tá certo? Então, realmente, às vezes o problema vai começar numa única célula, o câncer é assim, né? Uma primeira mutação numa única célula ali de um tecido, mas aí que essa mutação, ela começa nas replicações, no processo de replicação, aumentar o clone dessas células alteradas. Uma alteração começou mais simples, pode se tornar uma alteração mais severa, mais grave, e assim sucessivamente, podendo ali levar a defeitos mais sérios, né? Então, levar um câncer mais agressivo, um tumor que cresce bastante, vai determinar se ele fica localizado ou não. Então, por isso que todos os problemas, né, se for pensar, a gente vai buscar a sua causa lá dentro de uma célula, porque realmente é onde começa uma única célula, que às vezes um tecido ali todo vai ser afetado. E um tecido afetado às vezes afeta o organismo como um todo, tá bom? Então é isso que tínhamos aí para a gente estar vendo dentro desse tópico.